Olá, pessoal. Eu queria apresentar a vocês a minha filha, Marina. Tudo bem, mãe? Tudo bem. E você, Marina? Hoje a receita que eu vou fazer é uma surpresa para ela, porque é uma coisa que ela gosta muito e ela vai me ajudar aqui e nós vamos começar a fazer a receita. A surpresa que eu quero fazer para você já imagina o que é a receita? Não, ainda não. É uma receita que você gosta muito. Ah, então tá bom. Na verdade, eu fiz uma adaptação daquele carrot cake, que é um bolo muito famoso nos Estados Unidos, né? Já é tradicional, mas que está fazendo muito sucesso naquela bakery, é uma doceria que está fazendo muito sucesso mesmo em Nova York, se chama Magnolia. E tem os cupcakes e vários tipos de bolos e são lindos e tudo. E a Marina, como estava morando em Nova York, morou 2 anos lá, então era frequentadora assídua dessa. E carrot cake, para quem não sabe, é bolo de cenoura, né? Mas não tem nada a ver com o bolo de cenoura do Brasil, né, mãe? Então conta um pouquinho pra gente como é que é esse bolo. Eu acho bolo. que todo mundo conhece o bolo de cenoura brasileiro, que é aquele bolo amarelinho com a calda de chocolate. Aquele que a gente faz no liquidificador. Faz no liquidificador e tal. E lá eles têm um carrot cake que é completamente diferente. É um bolo que não vai chocolate, né? E o que a gente vai ensinar hoje. Tá ótimo, então vamos começar. Vamos. Eu vou pegar aqui uma coisa, uma peneira, uma tigela e você podia começar peneirando esses ingredientes secos aqui. Então, e aí lá. eu vou falando o que é enquanto você vai peneirando. Ah, então tá né? bom. Então eu vou começar pela farinha aqui? Pode começar pela farinha. Aqui é peneirar normal, né? É peneirar normal. A gente peneira justamente para misturar bem os ingredientes, né? Esse aqui é o cravo em pó. Aquele cravo que a gente coloca nas compotas e tudo, ou mesmo no tender de Natal. Sabe aquele que a gente vai espetando? É o cravo, não. É o cravo Mas em pó. esse em pó, né? Tem um aroma muito bom. Ah, tá bom. Essa aqui é a noz moscada. Noz moscada em pó também, que a gente rala, né? Usa muito em pratos salgados. Uma coisa que eu gostaria muito de falar, assim, a respeito dessas receitas de bolo, tudo que os ingredientes a gente não pode improvisar. A gente sempre tem que usar, né, o que está escrito na receita. Esse aqui é o fermento em pó, aquele tradicional que a gente usa bastante. Essa é a canela. Esse é o gengibre em pó. Ah, gengibre em pó. Nossa, que cheiro bom isso. Nossa, você vê quantos... A preparação desse bolo é muito mais trabalhosa do que o bolo de cenoura normal. A receita em si, essa receita em si, porque na final de contas é só misturar tudo. Mas me conta um pouquinho da Magnolia, que você frequentou tantas vezes, o que eles fazem lá, como que eles servem. Bom, a Magnolia Bakery é uma padaria, mas na verdade não tem nada de padaria, né? É um lugar super descolado, famoso pelos cupcakes, que são aqueles bolinhos pequenos que agora também tá super na moda aqui no Brasil, né? Decorados, e eles ficam fazendo os bolos sempre lá, então é tudo muito fresquinho. Você entra, escolhe o que você quer e sai com uma caixinha com o que você quiser. E o carrot cake é um que eu acho que ele vem em fatias, né, mãe? Ele é um bolo grande e você pode comprar uma fatia dele. E para comer ali na hora. Ou levar para casa, né? E eles servem algum chá, algum café, alguma coisa? Tem algumas coisinhas sim, algumas coisinhas. Mas a ideia é você comprar e já levar embora, né? Mas me falaram que tem uma praça perto, cheia de mesinhas. Praça, as pessoas ficam na praça. Bom, então vamos lá. Esse aqui não. Esse aqui então, a gente já peneirou. Vamos só dar uma misturada rápida e vamos colocar os ingredientes na batedeira, que é o açúcar. Pode colocar, Marina. Pode colocar. E coloca o óleo também.
O óleo que a gente usa é o óleo de canola. De girassol também serve, que são 2 óleos que eles não têm sabor de nada e eles dão aquela umidade e leveza ao bolo. Por exemplo, o óleo de soja eu já não aconselho usar. Então vamos só subir aqui a batedeira, nós vamos bater e conforme a gente bate, a gente vai acrescentando os ovos. Pode ligar. Isso, tá certo. Eu já estava esquecendo o açúcar mascavo. Então são 2 açúcares que vão, o açúcar refinado comum e o açúcar mascavo. Podemos voltar a bater. A mistura, ela já está esbranquiçada e já está grossa. Vocês podem ver que está grossa, então já está bateu o suficiente, né? Isso. E foi o quê? Mais ou menos uns 5 minutos só. Então você misturou já os ovos, né? Enquanto ia batendo, né? Eu misturei o óleo, os 2 açúcares e os ovos. Tá. E aí, conforme a gente coloca os ovos, que ela começa a adquirir essa consistência mais grossa. Então eu vou tirar isso aqui, porque deixar aqui um pouquinho. Agora eu vou voltar a tigela na batedeira e já vou colocar esses ingredientes secos, todos misturados. Você quer colocar na... Isso, batedeira de novo? É. Ah, tá. Isso. Agora empurra. Pronto. Vamos botar o batedor. Agora é só para misturar. É coisa mais ou menos de 1 minuto, né? Isso. Eu vou abaixar aqui um pouquinho só para raspar as laterais. Você não quer raspar as laterais, que aí a farinha mistura por igual. A mistura de farinha, né? Ela fica gruda na lateral da batedeira. Nossa, ele tem um perfume, esse bolo. Mas esse bolo, ele tem tantos ingredientes tá certo que a cenoura é uma quantidade mais ou menos grande. Mas podia ser cenoura e nozes e passas, né? Vai até abacaxi, então... Então é um bolo diferente. É um bolo diferente. Vamos ligar mais um pouco para misturar os outros ingredientes. Ótimo. Você quer ir misturando? Eu vou colocando. Então, por onde eu começo? Começa misturando, eu vou colocar... Primeiro aqui é um abacaxi. Esse abacaxi é um abacaxi em lata, né? Em calda, em lata, enlatado. Que eu escorri o caldo, coloquei no processador. Eu processei bem para ele virar praticamente um purê. E aí deixei escorrendo assim um pouco numa peneira, porque senão ele tem muita calda, muito líquido. Então mistura esse primeiro. Pode misturar vigorosamente assim. Esse bolo não tem problema de ter que ir dobrando a massa. Nada disso, né? Nada disso, porque é uma massa mais pesada, né? É um bolo... Ele parece um pouco aqueles tipos fruit cake, sabe? Sei. Que tem muito na frutas Europa, secas. De Natal e tudo. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de fruit cake, porque o nosso clima é tão quente. Tá. E essas passas que você colocou, mãe, elas são aquelas passas douradinhas, né? Aquelas passas que a gente chama de passas brancas. Passas né? brancas, Que são daquelas uvas claras, né? E se não tiver, pode fazer com passas normais? Olha, pode, mas essa tem um sabor um pouquinho mais leve do que as outras. E eu acho que combina melhor. Então eu acho que pra gente ter 100%
de sucesso. O que aconteceu? Soltou. Um acidente aqui. Mas Pronto. já resolveu. Já resolvi. A gente ter 100% de satisfação numa receita, a gente sempre deve usar os ingredientes e principalmente na medida. Aqui as cenouras também foram raladas no processador, mais ou menos num processador fino. Sim. É uma boa quantidade de cenouras. Isso, aí. Que realmente é só para misturar. E as nozes picadas. Eu vou verificar a temperatura do forno aqui. Ele fica bastante tempo no forno, Marina, porque até assar tudo isso, essas cenouras assarem, né? Na verdade, elas têm que assar e tudo. Tudo, né? Eu vou usar 2 formas untadas, né? Com manteiga e farinha de trigo, de 20 centímetros de diâmetro. Uma coisa assim interessante para bolos em geral é que a gente sempre tem que pegar na receita o tamanho da forma que a gente vai usar. Já aconteceu comigo, o bolo fica baixo demais ou daí muito alto não sobe. E você sabe que quando o bolo fica muito pouca massa na forma, ele não cresce muito bem. Então nós vamos agora que a massa está completamente misturada. Eu vou segurando aqui, Marina. E vamos dividir essa massa nas 2 formas. Vai fazendo assim nessa outra. Uma chacoalhadinha assim. Isso. Pode chacoalhar com um pouco mais de força para lá. Isso, só para ficar retinha. Então eu vou colocar no forno, ele vai ficar quase 1 hora no forno, mais ou menos uns 50 minutos, 55 minutos. Aí a gente precisa ficar realmente de olho para ver, enfiando o palito, se o palito sair seco. Que já tá no ponto. Já tá no ponto.